a torcida do Cruzeiro, mais uma vez, vai comparecer de forma importante. Essa torcida que compareceu todo o campeonato, né? E fazendo com que outras partes do Brasil descubram o potencial que a gente já sabe desde sempre que temos. A diretoria e a torcida, a gente pode dizer que seguem em sintonia pela questão dos ingressos promocionais, né? Pelo terceiro jogo seguido, Pedro? Ô, Valu, eu acho que agora sim precisou de acontecer talvez aquele episódio controverso, né, que muita gente não achou normal no clássico, e eu acho que a torcida, a diretoria do Cruzeiro começou a acertar mais nessa questão da precificação. E aí, cara, se a torcida do Cruzeiro antes já estava fazendo o que estava fazendo, e aí até isso que vocês falaram também, conversando com alguns amigos meus, assim, que torcem para outros times, né? A galera sempre comentando, cara, eu quero ir no Mineirão, torcida do Cruzeiro faz uma festa muito da hora, deve ser legal também estar lá como visitante, achar a estrutura bacana. E aí, agora, acertando essa questão da precificação, a tendência é seguir, né, o Valu, nesse caminho. E eu acho que é um ponto muito importante. É claro que tem todos os méritos aos atletas, todos os méritos têm que ser dados ao Leonardo Jardim por toda a organização, por tudo que envolve a campanha, mas não dá para tirar a torcida do Cruzeiro desse pacote, né? Até porque eu acho que a presença do torcedor do Cruzeiro ela é assim fundamental. Eu vou sempre ficar lembrando daquela transmissão, não é Campeonato Brasileiro, mas da transmissão que a gente fez do jogo da volta, Valu, da Copa do Brasil, que a gente ficava lá do estúdio praticamente berrando, porque a gente tinha que falar muito alto, porque o Samuel e o Alberto não conseguiam escutar a gente direito, e não era porque o som estava ruim, não. O som estava excelente, porque a torcida do Cruzeiro estava fazendo uma festa assim absurda. Então acho que é esse o caminho, esse alinhamento instituição-torcida, sempre que ele aconteceu, sempre que ele esteve ali bem feito, as coisas boas aconteceram para o Cruzeiro. E acho que esse ano não vai ser diferente. Amanhã a gente vai ter aí mais uma presença bacana do torcedor do Cruzeiro, uma festa muito bonita, e que venham os 3 pontos, né? Acho que o torcedor do Cruzeiro merece demais voltar ali a comemorar uma vitória no Mineirão. Presença marcante mais uma vez, né, Samuel, do torcedor. Que você acha, hein, Samuel das Rendas? Será que a gente consegue chegar ali perto dos quarentinha? Fechamos hoje o dia em 32, né? E aí? Pois é, tava. Deixa eu só confirmar aqui. Antes das 18 horas aí, né? Mais de 32. Com restante de sexta, eu acho que vai chegar nos 40, viu, Valu? Tem um sábado inteiro ainda, muita gente vai animar, né? Então, mais um grande público para seguir nessa média aí, né? O horário também é tão ruim. Claro, né? Dá para a turma do interior vir também, mas 9 da noite, num sabadão, é brabo, né? Sabadão, 4 da tarde, 6h30. Domingo, 4 horas. Né? São os horários do futebol. O restante aí é tudo barra pesada. Mas o torcedor do Cruzeiro, ele passa por cima disso tudo. Claro que 4 jogos sem vencer, se a gente tivesse ainda seguindo no embalo, isso já aumentaria em alguns aí 1.000 torcedores, com certeza. Eu chutaria aí, já teríamos passado de 40 mil na venda, mas faz parte também, né? Claro que tem os malucos ali que vão todo jogo, independentemente de momento, disso e daquilo, mas se o momento tivesse um pouquinho melhor, era jogo para 50 mil. Mas mesmo assim, sapecar 40 mil aí, e acho que é um acerto muito grande da diretoria do Cruzeiro, precificar com esses horários aí. Por exemplo, daqui a pouco vai ter sábado, 4 da tarde, né? Aí é Mineirão daquele naipe, principalmente se a gente voltar ao caminho das vitórias, né? Depois vai ter um domingo, 4 da tarde também. Aí é só Mineirão entupido, né, Balu? Com certeza. Pois é, Valu, eu sempre fui a favor dessa precificação de acordo com o atrativo do jogo, né? E aí o torcedor tem que entender também que, por exemplo, esse jogo é R$30, porque é um jogo sábado, 9 horas da noite,
contra o Fortaleza e que quando for a semifinal da Copa do Brasil não vai ser R$ 30. Vai ser o valor lá que o Cruzeiro colocou no último jogo lá da Copa, né? Não fazendo aquilo que fez sem avisar, né, de novo, que são os ingressos extras, mas assim, não vai ter jogo de Copa do Brasil de R$ 30, né? Então o torcedor tem que tem que ser uma via de mão dupla, né? O Cruzeiro pôs a mão na consciência, viu que é mais importante ter torcedor no estádio do que renda, né? Não que a renda seja ruim, mas o Cruzeiro abriu mão de uma parte do valor para poder manter pelo menos a média, né, de 40 mil ali, porque é um fator torcida, né? Jogar em casa, né? Você ter um Mineirão vazio ali e às vezes ter uma renda um pouco maior, você acaba perdendo um combustível que talvez falte ali para o time, né, dar um sanguinho a mais ali para poder ganhar os jogos. E fica bem mais bonito, né? O Cruzeiro chega ali no patrocinador, às vezes chega no final o Cruzeiro enche estádio todo jogo, né? E colocar preço popular também traz de volta, né, o torcedor que às vezes não consegue ir com tanta frequência. Só tem vantagem, né? Quando o Cruzeiro precifica o jogo de acordo com a atratividade dele, eu acho que é o mais certo e é um caminho que o Cruzeiro deveria fazer mais vezes, né? Talvez aí para o Campeonato Mineiro, para outras competições aí também, porque o torcedor quer ir nos jogos, né? Quer ir em todos os jogos, mas o clube tem que ajudar no bolso do torcedor também, né? Porque a gente sabe, o Brasil, no mundo, né, não vive o melhor dos seus momentos aí, tá todo mundo, né, batalhando bastante, e o clube, se jogar junto com o torcedor, a torcida corresponde, mais uma vez aí vai manter aí uma média espetacular, né? A gente vê, se olhar aí 10 anos atrás aí, era comum você ter jogo no Mineirão com 17 mil, 15 mil. Super. Né? Porque os ingressos eram muito caros, né? E hoje não, cara. É até estranho você ir no Mineirão hoje, ter menos de 30 mil pessoas, né? Então eu acho que o caminho é esse, precificar de acordo com a demanda, com a atratividade, e fazer isso mais vezes, né? Para poder atrair o torcedor e dar oportunidade de todo mundo ir no estádio também, Valor. O Samuel volta e meia fala o seguinte, né? A gente não pode ir ao estádio, não é algo normal, né? Não é algo acessível para toda a nossa população, né? Nossa população, de uma forma geral, não tem acesso 100%, nem às coisas que deveria, por lei, né, pela Constituição brasileira, ter. Então, imagina essa coisa de acesso ao estádio, né, que está ali como algo com relação à questão de lazer, né? Ir ao estádio é questão de lazer, né? O Valor. Oi. E tem uma questão também que é importante. Por exemplo, quem mora na região do Barreiro, né, principalmente na região do Barreiro, esse jogo de 21 e 30, você não tem ônibus para voltar. Você consegue voltar só até a estação, ou Diamante ou Barreiro, né? Para o bairro, o horário que esse jogo termine até você chegar na estação, você já não tem como mais pegar o ônibus da estação para casa, né? Então esse também é um problema, né? A questão de, se você pegar a região do Barreiro aqui, é uma região de considerável questão de população e tudo mais. Então tem a questão também da locomoção do torcedor, né? Esse horário é muito ruim por causa disso. Felizmente, né, quando eu vou no estádio, vou e volto de aplicativo, mas não é a realidade de todo mundo, né? E aí, por exemplo, você vê, igual eu falei, o cara tem que descer lá na estação, ou o cara pede um Uber e vai para casa, ou o cara vai a pé, não tem outra opção, né? Então, isso também, quando o Cruzeiro coloca o ingresso R$ 30, ele o cara às vezes ele consegue separar um dinheiro ali, pelo menos para ele voltar da estação para casa ali no Moto Uber ou no Uber, porque infelizmente não tem transporte, cara.
Sim, e como eu dizia, né, pô, afinal de contas, o Cruzeiro é de fato o time do povo, né. Eu acho que no universo de um Mineirão, de uma carga de 45.000, de 50, como são as cargas que geralmente o Cruzeiro coloca para os seus jogos, é possível, né, cara, você destinar ali a menor porcentagem, eh, assim, para que seja um pouco mais acessível. A gente sabe que o futebol é uma coisa cara, mas eu nunca vou comprar o discurso de o futebol é caro, fazer times de futebol é caro, então sócio torcedor tem que todo mundo ser sócio torcedor, quem não tem condição de ir ao estádio, que compre um pacote de assinatura por TV. Só que a galera acha que quem não tem condição de ir ao estádio, às vezes também não tem condição de fazer um pacote de assinatura por TV, e aí dane-se, né, a paixão e o amor que tem pelo clube. Então, assim, isso aí é olhar o mundo de uma perspectiva muito egoísta, né? E muito simplista até. Então, acho legal quando o Cruzeiro faz esse tipo de situação para permitir, né? A temporada tem muitos jogos, é possível fazer isso, e esse cara que vai pontualmente, como disse o Baú aí, o jogo que ele vai, cara, é, 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 é o O jogo, valor. é o jogo da vida para ele, sabe? Não importa se é o Sport, se é o Fortaleza, não importa que time seja, se é o Betim, ele vai com assim, cara, eu vou assistir o Cruzeiro, sabe? Então eu fico feliz quando o clube consegue ter esse tipo de tato, viu, Baú, para a questão de precificação de ingresso.